Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo da série Família à Luz da Bíblia. Hoje vamos explorar os fundamentos bíblicos que regem a família, a entender como esses princípios podem transformar os nossos lares. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos junto nessa jornada? Que a Bíblia diz sobre o papel da família? Nós entendemos que Deus foi quem idealizou a família. Nós entendemos porque lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma companheira. E ele fez com que o homem tivesse um profundo sono e tirou de sua costela a Eva. E quando ele acordou, ele ficou muito feliz. E a Bíblia diz que ele falou: esta é minha mulher, ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Então nós entendemos que Deus foi quem idealizou. E o salmista, sabendo de tudo isso, lá no Salmo 127, ele diz assim: se Deus não edificar a casa, em vão edifica aqueles que trabalham nela. Então, é em vão trabalham os seus edificadores. Então, nós entendemos que Deus sendo o idealizador da família, nós precisamos pedir ajuda a Ele, porque Ele é o arquiteto e o administrador da família. Nós podemos ver também em Mateus capítulo 7, versículo 24, 25, fala, que o homem prudente é aquele que edifica sua casa na rocha. Então, o homem, qual é o papel do homem na família? O papel do homem é ser o provedor, é ser o protetor, ser o sacerdote do lar. Hoje, infelizmente, os papéis estão sendo invertidos, não é verdade? Não tem problema, eu não tenho problema nenhum com mulheres que trabalham, eu trabalho, nós trabalhamos, mas o papel de provedor e sacerdote do lar tem que ser do homem. Então nós entendemos por quê? Porque foi Deus que fez isso. A Bíblia diz que primeiro ele criou Adão, depois ele formou Eva, né? E a Bíblia também diz, lá em Gênesis capítulo 2, 24, que deixará o homem os seus pais, que se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. E o nosso lar, ele é como se fosse uma oficina, não é verdade? É uma oficina onde é modelado o caráter de nossos filhos. E a Bíblia diz que a importância da família ser uma família saudável, né? Tem famílias que são saudáveis, outras são disfuncionais, mas nós estamos aqui para dizer para você que uma família saudável é aquela que coloca Deus como um arquiteto do seu lar, aquele que busca ajuda para Deus para que o seu lar se torne um lar aconchegante. Qual é o papel do homem? Ser o provedor, ser o sacerdote, ser o protetor. E qual é o papel da mulher? É ser a disjuntora, companheira, né? Muitas pessoas não gostam quando nós falamos que a mulher deve ser submissa a seu marido. Mas submissão quer dizer ser sócia, estar com ele sobre a missão do lar. Então, quando ambos trabalham juntos, ambos fazem tudo juntos, as coisas começam a andar e ser abençoado por Deus. A Bíblia fala também que a mulher, além de ser companheira, nós entendemos que ela é edificadora. Está lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 23. Ali fala da mulher, fala do homem, E quando Deus fala para o homem, amai as vossas esposas, Ele está dizendo
que o homem deve amar sua esposa, e esse amar está no imperativo, né? É como se fosse telhado. Quando a mulher sente o amor do marido, quando o marido ama a mulher, ela se sente protegida. Por isso que Deus nunca mandou a mulher amar o marido, mas ele manda, o apóstolo Paulo fala em Efésios, que o homem deve amar a mulher. Porque o homem amando a mulher, protegendo a mulher, ela se sente amada, se sente querida e ela continua sendo a companheira, a esposa, a mãe, aquela que faz do seu lar um lugar aconchegante. A família é a célula máter da sociedade, né? Você sabe que a família, a gente entende que é uma miniatura de uma pátria, miniatura de uma igreja, né? O caráter, ele começa dentro do lar. Então, a família é a célula máter da sociedade. E também a família é fonte da procriação. Lá em Gênesis capítulo 1, 28, a Bíblia diz que Deus diz: crescei e multiplicai. Então, a família é fonte da procriação. Por isso que muitas ideologias estão existindo, estão acontecendo, porque eles querem realmente destruir o que Deus instituiu, que é a família. Então, a família, ela é a célula máter da sociedade, a família como fonte de procriação e também como modeladora de caráter. É no meio, é dentro, é entre a família que os filhos são modelados, né? E o caráter surge através da influência. Porque os filhos hoje, e o que eles querem? O exemplo deles são os seus pais. Então, os filhos, eles olham para os pais. Por exemplo, uma filha segue o exemplo da mãe, o filho segue o exemplo do pai, né? Por isso que a família, o lar, é a fonte modeladora do caráter. E caráter é um conjunto de coisas boas ou ruins, é a qual onde a pessoa habita. Ela é influenciada para ter um bom caráter ou um mau caráter. Então eu gostaria de dar algumas dicas para vocês que são pais. Eu gostaria de dizer principalmente, primeiramente do pai. A Bíblia diz que você é o cabeça. A Bíblia diz que você é o sacerdote. E quando se refere ao cabeça, ela está falando de degrau. Ela não está falando de ser o ditador da casa. Aqui eu que mando, eu que faço, eu que falo. Não. Ela está falando de responsabilidade. E a mulher, a Bíblia diz que ela é companheira, né? Ela é submissa, ela está sob a missão do marido, sob a missão do lar. Já pensou os dois andarem juntos? Os dois estarem andando numa via de mão dupla? Porque existe problema também da comunicação. A gente percebe que a comunicação, o diálogo, não existe muito mais dos lados, né? Mas nós precisamos ter uma boa comunicação entre nós e nossos esposos. Porque tendo diálogo, tendo essa via de mão dupla, porque o casamento é uma longa viagem, não é verdade? Então, quando você entra nesse veículo, esse veículo significa o quê? Comunicação. Precisa de 3 coisas importantes no casamento, que é a comunicação, é o amor e também a intimidade. Depois nós poderemos fazer outros vídeos, falaremos de intimidade, do amor, mas nós queremos terminar esse vídeo dizendo para você: tenha uma boa comunicação com o seu cônjuge. Fala tudo que você precisa falar. Não fique quieto. Eu vivo bem com meus esposos, mas ele é muito quieto. Eu vivo bem com a minha esposa, mas ela é muito quieta. Isso traz um certo desconforto no lar. Então, a comunicação, ela tem 3 requisitos. Você fala, ouve e compreende. Isso é muito importante no lar. E eu quero dizer para você, Pablo, compreenda a sua esposa. Tenha um bom diálogo com os seus filhos. Ame a sua esposa, porque se você amar e protegê-la, com certeza ela vai ser uma mulher muito bem-sucedida e muito feliz. E para você, mulher, seja companheira, respeite seu esposo, realize bem o papel do seu lar, porque você fazendo isso,
você pode ter certeza, você terá um lar pleno na presença do Senhor. Porque Deus fez a família para que a família seja feliz e abençoada. Eu quero fazer uma oração por você que assistiu nossos vídeos, essa série. Eu gostaria muito de orar com você para pedir para Deus abençoar a sua vida e a sua família. Senhor nosso Pai, primeiramente eu quero agradecer por esse momento tão importante em que eu pude trazer uma porção da Tua palavra para essas famílias, Senhor, que estão nos assistindo. Muito obrigado pela vida de cada um, Senhor. Se existe algum problema, Senhor, que está afetando suas famílias, toma providência, Pai. Entra com providência e dá vitória, porque sabemos, Senhor, que somente as tuas mãos protetora e abençoadora pode mudar, Senhor, a situação de uma família problemática. Por isso eu te peço, toma nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem atentos aos próximos vídeos dessa série. Deus abençoe.